Eu fiz o concurso em 88, Aham. entrei pra polícia em 90. Aham. No mesmo ano de 90, minha filha nasceu, nossa filha, a Júlia, minha filha mais velha, que tem 31 anos, vai fazer 31, né? Tem 30 agora, que é a minha filha com ele. E em 92, nós já estávamos, né, juntos há um tempo, e eu fui convidada para fazer a primeira revista masculina, Entendi. que foi a primeira Playboy que eu fiz. E aí, por causa da Playboy, nós depois fomos. Eu já ia ao carnaval, mas, assim, especificamente nesse ano, o que aconteceu? Você perguntou, não teve problema com a polícia? Aham. Teve. Abriram uma sindicância contra mim, Meu porque, Deus. enfim, na época um delegado fez uma representação administrativa contra mim e achando que aquilo não era atitude de um policial, enfim. Mas, na verdade, assim, não tinha nada a ver. Eu em Real, momento nenhum. real. Assim, o policial ele não pode ter nenhum vínculo empregatício, Aham, né? sim. Mas ali não era um vínculo Aham. empregatício, era um trabalho sazonal, Aham. enfim. É. E eu em momento nenhum falei da polícia no trabalho, né? Por causa da sindicância, isso se tornou um fato jornalístico. Aí, assim, eu explodi de vender na época, em Isso. 92, a minha revista foi Foi o quê? Foi a Playboy? a primeira revista, minha primeira Numa revista foi época que a Playboy. revista vendia pra caramba, né? Era diferente de agora, né? Era. Assim, Hoje agora já não existe mais. acabou, Mas né? até acabar, assim, acho que foi mudando assim um pouco o conceito de Conceito, revista é. mesmo, né? Depois virou uma fortuna, né? Tipo, eu não sei as porque... pessoas, as mulheres que Sempre vão. fui crente, né? Ah, pelo amor de Deus! Que papo é esse, meu Deus! É melhor. Muito Mas no episódio anterior não, né? Era crente, né? É brincadeira. Não, mas é interessante isso, porque assim, a Playboy durante uma época, ela tinha um glamour, né? É. Assim, tinha, porque não era só as fotos das mulheres. Isso. Tinha uma matéria. Não, tinham tinha muito matérias conteúdo, maravilhosas, sim, verdade, conteúdos, verdade. entrevistas, Conteúdos né? educativos também. Muito legais, muito diferente até de Sim. muitas matérias que a gente Aham. vê hoje por Aham. aí. Tinha muito mais Isso, conteúdo, isso. sabe, nutridor, né? Sim, de sim, com fato, certeza. assim, construtivo. Se eu não me engano, era da Block, né? A Block que fazia. Era Bloco, não era Abril. Abriu. A editora Abriu. Editora Mas eram Abril. as grandes editoras da É, época, é, né? Que era- formavam opinião e tudo. Era muito legal. E aí, Mas assim, como é que surgiu o convite? o convite veio num dos eventos que eu estava participando com o Fernando. Oi, Patica. Não, não Num tem dos problema. eventos que eu estava participando com o Fernando, acompanhando ele. Na verdade, assim, Fernando, era engraçado. Eu fui a terceira mulher dele que fez Playboy. Eu acho que ele tinha uma coisa assim, ele gostava disso, sabe? Sim. De exibir. Estou com uma mulher que é bonita, né? E que é tipo, desejada. eu sou o cara. Assim, sabe? Porra, Fernando, eu te amo, tá? Vou te amar pra sempre, que eu sei que ele tá na glória com o Pai, em nome de Amém, Jesus, amém. eu creio. Assim, aí, né, tava lá, e aí a Ariane me convidou, e falou com ele, falou, pô, acho que mulher linda, você também sabe que mulher bonita, não sei o que, eu quero que ela faça. Aí ele falou, imagina. Aí, enfim, no final acabou que ele quis que eu fizesse. E não é que eu não queria, mas não era, vou ser bem sincera, assim, eu não tinha ideia do que era. Aham, Pra ser bem sincera, eu não tinha ideia do que era. E hoje, se disserem pra mim assim, Marinara, independente do Senhor, sabe? Do meu pilar espiritual, do meu relacionamento com Deus hoje, assim, se falassem pra mim assim, Marinara, você quer fazer outra revista? Será por $1 milhão? Eu vou falar, muito obrigada, não quero. Porque é uma parada assim, só quando você vive que você entende, assim, né? É muito pessoal, né? Porque assim. Engraçado você... desculpa interromper, Não, que não. eu trabalhei com uma menina, acho que você também, Filipão, com Sim. Simone Carvalho. Simone Simone Carvalho. Carvalho foi mulher do Vanucci e fez Playboy. É sério? É. Não, do Fernando Vanucci eu não sabia. Eu sei- Não, desculpa, não é a Simone, não, foi a Suzane. Perdão, A irmã foi a dela, irmã a dela. irmã dela. Foi a Simone, irmã a dela. Suzane. A Simone Carvalho, ela posou na Playboy também, a Isso, Simone, é. só que ela não se sentia confortável em falar sobre o passado Ela dela, ficava- então ela É. nunca me deu abertura pra conversar, pra trocar Aham, ideia e coisas do aham. tipo. Mas ela conhecia gente do futebol, teve uma vez que eu tava tentando marcar, ela ajudou muito, eu nem sabia. Eu lembro disso. Eu tava tentando marcar uma entrevista com o Carlos Alberto Torres, É. aí eu tô falando aqui com ele, aí ela, é o Carlos Alberto Torres? Eu
Falei, ela, deixa eu falar com ele. Aí se apresentou, o cara de trocar ideia. Aí acabou que me ajudou, né? Que bom, Nessa né? situação. Pra fechar uma pauta assim, que bom, hein? Mas Eu penso assim, na palavra de Deus fala que quando você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se Amém, passaram, é isso, tudo é se isso. faz novo. E assim, não tem nada, sinceramente, absolutamente nada no meu passado isso é hoje, legal. que eu pelo menos consigo, se tiver alguma coisa em algum momento, talvez eu possa falar, olha, eu prefiro, mas hoje, até hoje, eu não tenho nada que eu tenha que eu me lembre que eu tenha problema pra falar, porque assim, tem coisas assim que eu não gosto de ficar falando toda hora. Por exemplo, eu não acho que tem gente que fala, pô, mas foi barato você ter feito. Eu falo, pô, legal. Mas assim, não é algo que eu falo, uau, mas. Sim. Porque eu tenho uma experiência pessoal com a questão das revistas, que foi, assim, por exemplo, as revistas, não exatamente por causa da revista, hoje, pra mim, eu tenho um entendimento diferente, por causa da questão assim, até do mundo espiritual também, um pouco assim, né? Porque é a cosmovisão mesmo, né? A Bíblia fala, Deus amou o mundo, né? De tal maneira, Deus amou a cosmovisão, é todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, assim, eu acho que a energia faz com que as coisas, né, sejam, Sim. fluam de maneira que, né, não tem bem e mal, não adianta, tem um anjinho e um capetinha o tempo inteiro. Aí quando inteiro, e a você gente discerne isso da maneira correta, aos olhos da fé, da palavra de Deus, na firme convicção da palavra, você tem um entendimento diferente, né? E na verdade, quando eu larguei tudo, eu nem tinha conhecimento da palavra, mas eu estava convencida de que assim, eu não queria aquilo, porque aquilo estava me fazendo mal, estava violentando, assim, o meu eu interior, entende? Sim, assim, sim. eu comecei a me sentir desnuda demais, porque não era desnuda na foto só, Sim. sabe assim? Não só do corpo físico, mas espiritualmente falando também. Né? Exatamente isso. Eu tava me sentindo, sabe, assim, estranho. Exposta demais, né? Exposta. E, na verdade, a gente, quando começa a caminhar com o Senhor, a gente entende isso. No mundo espiritual, porque as coisas espirituais se discernem no espírito. Isso. Mas, assim, naquele momento, assim, foi algo tão lindo de Deus pra mim, porque, assim, eu falei, eu não tô aguentando mais, eu quero... E o meu testemunho é muito, muito curioso, assim, porque Deus me resgatou dentro de um centro de candomblé. Deus me resgatou ali, porque Deus não precisa que a gente faça nada. Deus quer o nosso coração, Deus quer que a gente creia que Ele existe e é poderoso para mudar a nossa sorte, né? Eu creio totalmente nisso, porque foi assim que aconteceu comigo. E é a minha experiência, ninguém me tira isso, assim, sabe? E assim, quando eu fui quando, assim, eu fiz a revista, vamos voltar, né? Porque eu se deixar... Ó, eu fiz o concurso, entrei pra polícia em 90, tive Júlia, aí fiz a primeira revista em 92, eu fiz 6 revistas, eu fiz 4 Playboys e 2 Sex. Posso fazer uma pergunta bem específica? Pode. Como é que é o pagamento dessas revistas? Tu ganha por revista vendida? Não. Na época, na minha época, depois isso mudou. Na minha época, a gente ganhava por cachê, tinha um cachê. Entendi. Fechado e acabou. Depois de um tempo, se eu não me engano, foi depois, não sei se foi da Galisteu ou se foi da Tiazinha e da Joana Prado. Foi por ali, ó. Acho que começou com a Joana e com a Tiazinha por causa do Luciano Huck, que ele era o manager delas, e enfim, teve até um vucu-vucu na época, né? Enfim, mas deixa pra lá que a gente não tem nada a ver com isso, né? Cada um. E assim, e aí entrou-se com um percentual da vendagem, de venda. Entendi. Um tanto, sei lá quantos por cento da venda. E aí os cachês começam. Aí foi para outro patamar. Né? Porque não eram só os cachês, porque o cachê, por melhor que eles pudessem pagar, eles tinham um limite, né? Para adiantar aquilo. E se você ganhar uma porcentagem, se você vender muito, arrebenta uma grana. Joana Prado, cara, né? Feiticeira, né? A tiazinha da Joana Prado, né? Feiticeira, cara, assim. E ela hoje é uma grande mulher de Deus, né? Eu adoro ela, querida. Enfim, casada com Vitor Belfort, que foi meu namorado. Foi seu namorado também. Sério, cara? Nós